Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite da comissão científica para conversar um pouquinho, fazer uma pequena revisão sobre o que a gente tem de estado da arte de sistemas de alça fechada, sistemas em que a gente tem interligados o monitor, a bomba de infusão e o paciente, um triângulo. É por isso, vem daí o nome de alça fechada, né? O princípio da alça fechada envolve justamente a figura a presença de um controlador, aqui representado no centro do gráfico. É esse controlador que recebe as instruções, a programação do usuário e atua sobre, aqui, no caso, uma bomba de infusão, que vai fazer a infusão do fármaco no paciente, produzindo um efeito que é então lido, monitorizado, reconhecido por um sistema de coleta de dados, aqui no caso, monitorização de consciência. O aparelho aqui é um monitor de eletroencefalografia, um BIS, né? E devolve essa informação para o controlador. E assim, sucessivamente, o sistema se reajusta de acordo com a necessidade, tornando possível uma das características mais importantes do sistema, que é adaptar a infusão a cada paciente. Esse controlador pode ser de vários tipos. Nós temos os controladores do tipo PID, os que usam os mais antigos, que usam um algoritmo para reajustar, no caso de sistemas de controle de hipnose, a infusão do Propofol. Mais recentemente surgiram os modelos, os controladores baseados em modelos, surgiram junto com o advento da infusão alvo controlada. Por isso, baseado em modelo, porque são baseados em modelos farmacocinéticos usados para esses fármacos. Mas, posteriormente, surgiram, então, os controles baseados em regras, usando um algoritmo que tenta simular o comportamento humano, o raciocínio humano. E, ainda mais recentemente, surgiram os controladores do tipo Neural Network, os controladores que tentam simular o raciocínio humano e procuram aprender com erros e acertos, baseado em algoritmos internos. Esses sistemas de alça fechada têm diferentes aplicações, não são uma coisa tão recente. Colchões térmicos e incubadoras são exemplos de sistemas de alça fechada para controle de temperatura. Sistemas de bomba de insulina implantáveis são exemplos também de sistemas de alça fechada para controle metabólico. Mesmo sistemas de alça fechada para infusão de bloqueador neuromuscular, que tem acoplado um monitor de bloqueio neuromuscular. Veja aqui os eletrodos e o sensor colocado na mão do paciente, também são exemplo de sistemas em alça fechada. Mas quando nós falamos da tríade monitor, bomba de infusão e paciente, estamos nos referindo principalmente aos controladores de hipnose e de nocicepção. O advento do índice bispectral, da monitorização do eletroencefalograma foi um marco, foi um divisor de águas no controle da hipnose em sistemas de alça fechada. Alavancou esses sistemas, porque permitiu, de alguma forma, monitorizar o nosso órgão mais complexo e de mais difícil entendimento. Por isso, ainda traz algumas dificuldades, alguns desafios. Liu publicou na Anesthesiology, em 2006, um experimento em que ele usava a infusão alvo controlada de Propofol, utilizando o modelo de Schneider, associado a um monitor de BIS, onde ele colocou um alvo de 50. O controlador foi programado com um alvo de 50 para o BIS. E ele já mostrava, naquela época, as vantagens da infusão alvo controlada, com menor tempo de indução, aliás, com maior tempo de indução, porque usava o modelo de Schneider, mas com menos hipotensão na indução, com valores melhores dos parâmetros de Varvel, que são parâmetros que avaliam a precisão do sistema, e concluindo que era mais seguro do que fazer a infusão manual, principalmente em idosos e em pacientes ASA 3 ou 4. Mas nesse gráfico, nos resultados, ele já mostrava, aqui no eixo X, o valor de BIS, e no eixo Y, o tempo em que o BIS permaneceu dentro dessas faixas de valores. Vejam, os pacientes
mantidos com a hipnose mantida em sistemas de alça fechada, permaneciam muito mais tempo dentro do alvo programado de 50. Em 2000, apareceu nos Estados Unidos, a Johnson & Johnson lança nos Estados Unidos o SEDASYS, um sistema muito bem feito, até certo ponto complexo e aparentemente bastante seguro. Eu digo aparentemente porque ele acabou não sendo muito utilizado. Ele envolvia um controlador que ficava ao lado do paciente, com uma bomba de infusão acoplada, um sistema de controle de fluxo de oxigênio do catéter instalado no paciente e se prestava realmente à sedação. Foi idealizado para fazer sedação. Como é que ele funciona? O usuário programa o controlador, estabelecendo uma taxa de infusão, e o usuário pode fazer bolos adicionais, sempre obedecendo um algoritmo que limita em tempo esses bolos. O aparelho, então, controla a bomba de infusão de Propofol e aumenta ou diminui a infusão baseado em saturação de oxigênio, frequência respiratória e na resposta do paciente a um estímulo auditivo. Eu vou mostrar em seguida. A partir desses dados, regula o fluxo de oxigênio que vai para o paciente e a infusão do sedativo, do hipnótico, do Propofol. Ele foi realmente idealizado para funcionar sozinho, por isso ele mesmo regula, reparem, ele mesmo regula o fluxo de oxigênio para o paciente. Aqui, essa fotografia foi feliz em mostrar esse atuador, esse sensor que o paciente segura, e essa outra aqui mostra aqui no cantinho o headset, o fone de ouvido, por onde o paciente recebe o tempo todo, ou melhor, a intervalos regulares, a instrução para apertar esse sensor. E com isso o sistema tem um feedback, uma inferência do nível de sedação do paciente. Ele foi, como eu disse, idealizado para sedação e idealizado para praticamente funcionar sozinho. Esse talvez tenha sido o erro da Johnson & Johnson. Um produto muito bom, mas talvez lançado de uma forma pouco habilidosa, pouco orientada. Na época, essa era o slogan da campanha de lançamento. Um sistema de sedação assistido por computador que dispensaria o anestesista. Consequência disso foi que a Sociedade Americana de Anestesiologistas não aprovou o uso do aparelho, do device, do equipamento, defendendo que a presença do anestesista era condição sine qua non para fazer até mesmo uma sedação, porque haveria necessidade de um julgamento de um profissional habilitado para escolher a velocidade de infusão do aparelho. Por ser a sedação um estado muito dinâmico, a gente sabe disso, a gente passa por isso no dia a dia. E também defendendo que haveria necessidade imprescindível de um profissional habilitado a tratar eventuais complicações que poderiam acontecer. A gente sabe bem disso também. Eles tinham toda a razão. Em 2009, o evento do cantor Michael Jackson trouxe a público o conhecimento, alguns conhecimentos, a maior parte deles, claro, distorcidos, sobre Propofol. Isso piorou ainda mais a situação. O FDA se viu obrigado a se pronunciar e, em 2013, aprovou o uso, mas exigindo a presença de um anestesista habilitado, limitando o uso a pacientes ASA 1 e 2, somente com idade acima de 18 anos, e para procedimentos de endoscopia digestiva alta e colonoscopia, sempre procedimentos de triagem. Não era permitido o uso em procedimentos terapêuticos. Em 2015, o Washington Post noticiava a existência do aparelho, a compra do aparelho por 4 hospitais nos Estados Unidos, dizendo que esse aparelho ofereceria mais conforto e segurança aos pacientes, até com redução de custos, porque o uso do aparelho custaria por volta de $200, enquanto o honorário de um anestesista presente durante o exame era da ordem de $2.000. Isso era o que o
o jornal noticiava na época. Pouco menos de um ano depois, o mesmo jornal noticiava a morte do Sedacis. E aí, no Anesthesiology News, no site americano sobre notícias ligadas à especialidade, vinha a explicação de que, na verdade, as fontes pagadoras não concordaram em arcar com esse custo de $200. O próprio endoscopista recebia em torno de $150 para fazer a sedação, e os pacientes também não estavam concordando em pagar além para fazer o exame com o aparelho, e isso fez com que os aparelhos simplesmente não fossem vendidos, e a Johnson & Johnson resolveu descontinuar a fabricação por falta de vendas mesmo. Bem, os nossos sistemas de controle de hipnose em alça fechada para uso em anestesia, em sala cirúrgica, acumulam aí uma porção de equipamentos diferentes, de trabalhos, de publicações diferentes. O professor Gavin Kenney, da Universidade de Oxford, aliás, de Glasgow, na Escócia, inventor do primeiro sistema de infusão alvo controlada comercialmente disponível de propofol ou de perfusor, ainda na década de 90, publicava no British Journal em 99 esse trabalho. Ele foi o pioneiro no uso de potencial evocado auditivo para sistemas de alça fechada, para hipnose. Criou um dos primeiros sistemas com bis. Ele utilizava a infusão alvo controlada de propofol, retroalimentada com um sistema de índice bispectral, e já naquela época mostrava a dificuldade imposta pela influência da nocicepção nos valores de bis e no controle da hipnose. Ele, para tentar agilizar as correções de plano, que a gente sabe que acontecem pelo tempo, pelo atraso em fornecer, em atualizar os valores de bis na tela, em consequência do funcionamento do próprio algoritmo do aparelho, tentou usar a infusão alvo controlada com alvo no efeito para agilizar essas correções. Mas ainda assim observava aqui nos gráficos publicados nos resultados um atraso grande, o que dificultava o uso do equipamento. Em 2011, 2 anos depois, o professor Liu publicava no Anesthesia Analgesia um sistema já com dual loop, que se propunha a controlar não só a hipnose, mas também a analgesia. Ele então combinou a infusão de propofol em remifentanil nesse sistema de dual loop, o remifentanil com a intenção de tentar atenuar então a influência da nocicepção. A desvantagem desse sistema é que usava um alvo fixo para o bis em 50. Nos resultados, ele chamava atenção para a diferença entre o bis alvo e o bis efetivamente medido, comparando os dois sistemas, o sistema em infusão em alça fechada e o sistema com controle manual dessa infusão. Para pequenas correções, o sistema assumia que estava havendo nocicepção e elevava a infusão de remifentanil. Se isso acontecesse 3 vezes seguidas, num intervalo curto de tempo, elevava também o propofol. E para grandes alterações, para grandes diferenças entre o alvo e o medido, fazia também a alteração, dos dois fármacos juntos, dos dois componentes da anestesia. Esse sistema, o sistema CONCERT, surgiu mais recentemente, um estudo que mostrou a eficiência desse sistema já trazia, o estudo mais recente sobre esse sistema mostra já um uso em larga escala, em mais de 3.000 pacientes, em todos os tipos de pacientes, de asa 1 a 4, em cirurgias de todos os portes. Esse sistema faz um grande número de modificações do fluxo em tempo real para realmente reajustar o plano da forma mais eficaz e mais rápida possível, e é capaz de fazer não só a indução, não só a manutenção, mas também a indução da anestesia. Ele mantém um bis de 50. Não é possível, então, fazer sedação com ele. Já o CLADS, o Closed Loop Anesthesia System,
Nesse sistema também recente, esses são os dois mais recentes, o usuário pode sim escolher o valor de bis a ser mantido, então é possível fazer sedação com ele. O controlador reavalia o bis, o controlador do sistema, no caso aqui um computador, reavalia o valor do bis a cada 5 segundos e faz correções a cada 30 segundos, né? Oferecendo assim uma indução precisa, com menor overshooting, com menor sobredose de propofol, né? Na comparação com a infusão manual, o aparelho mantinha o bis em torno de mais ou menos 10% do valor escolhido em 87% do tempo, versus 77% quando se usava a infusão com alvo controlada, uma infusão alvo controlada, vejam, eram bombas de infusão alvo controlada, mas com o reajuste feito de forma manual pelo usuário. E mesmo em sedação, em UTI, o aparelho era capaz de manter o bis entre 60% e 80% em 69% do tempo, contra 45% do tempo quando era feito ajuste manual. Para concluir, sobre o estado da arte em sistemas de alça fechada, o advento do bis, sem dúvida, alavancou os sistemas de alça fechada para controle de hipnose. A integração das variáveis e o uso de algoritmos processados em tempo real permitiu ajustes contínuos muito mais frequentes e muito mais precisos do que o operador humano é capaz de fazer. A vigilância ininterrupta elimina o fator desatenção e distração. E o aprimoramento dos algoritmos acelera as tomadas de decisões. Assim, possibilitando uma maior uniformidade da técnica dentro de uma equipe de profissionais, anestesistas, e permite ao profissional redirecionar a atenção para tarefas não operacionais. Mas a presença humana do anestesista em sala continua indispensável. Não é possível dispensá-lo. A exemplo dos sistemas de controle dos parâmetros de voo usados na aviação comercial, nós sabemos que quando nós viajamos de avião, estamos sendo conduzidos por um sistema computadorizado que é capaz de fazer não só o voo de cruzeiro, mas que é capaz de fazer a decolagem, fazer o pouso com até mais suavidade do que muitos pilotos bem treinados, experientes, né? E nós não nos incomodamos com isso, porque sabemos que tem sempre o piloto ali de olho em tudo, supervisionando o sistema e pronto a agir caso o sistema tenha alguma pane ou tenha pânico, né? Ele trave, né? Então, a ideia é que, com as melhorias, principalmente do sistema de monitorização do eletroencefalograma, de processamento do eletroencefalograma, os sistemas vão melhorando cada vez mais, vão se tornando cada vez mais precisos, liberando o anestesista para fazer outras tarefas, para ficar atento, diminuindo a fadiga, mas sem nunca dispensá-lo do ambiente cirúrgico.